Érica Silmara, estou aqui para mais uma aula do nosso curso de Enxoval para Menino com o tema dos super-heróis. Hoje vamos começar um novo módulo do nosso curso. A gente vai ter algumas aulas falando sobre empreendedorismo, sobre mercado, como lidar com o cliente, formação de preço, que é a nossa aula de hoje. E aí eu já trouxe todas as nossas peças para ficarem aqui pertinho da gente, para a gente começar a ver como é que ficou, né, todo o nosso enxoval. Ao todo ele conta com 15 peças, tá? Lógico, o kit de higiene, que são as peças em MDF, elas são um kit, mas aí distribuído em peças, né, a gente acaba tendo 15. Assim como os nossos bonequinhos aqui, que são os pingentes da cortina, são 2 peças, a gente conta como 2 peças, tá? Mas então, ao todo a gente tem muita coisa, né? Ficou assim muito legal, um enxoval muito bonito, muito completo, vai dar para decorar o quarto inteiro, acaba sendo tudo uma decoração, né, desse lindo enxoval que a gente fez. Então assim, eu preparei para vocês 3 aulas. É um módulo onde a gente conversa, onde eu converso muito mais com vocês, onde eu falo muito mais das minhas experiências mesmo, de como eu aprendi a fazer as coisas, de como eu aprendi a especificar as minhas peças, de como é que eu trabalho com isso, como é que eu faço para dar o preço justo às minhas peças, calculando todos os meus custos, que é importante que você pense nisso. Você vai calcular todos os seus custos, colocar tudo na ponta do lápis, anotar, e eu vou falar um pouquinho realmente de como foi a minha experiência, de como é a minha experiência ao longo de todos esses anos. Eu sou artesã já faz muito tempo, né? Eu aprendi artesanato para ajudar minha mãe a dar conta das encomendas dela. Então, com 8 anos eu já fazia artesanato. E ao longo de toda a minha vida eu sempre trabalhei com isso, sempre produzi várias coisas. Eu tenho uma linha que é a minha prioridade, e depois que minha filha nasceu, toda essa parte de artesanato infantil, né, todas as peças para criança são minha prioridade. Por isso que eu trabalho com várias técnicas, mas sempre ligadas à criança. E aí, como é que eu cheguei a saber que preço eu vou cobrar? E quando você olha todas essas peças, quanto eu vou cobrar por todas essas peças? Minha primeira sugestão pense no preço individual de cada grupo de peças. Então, se eu vou fazer o kit de higiene, que são as peças em MDF, quanto eu vou cobrar por esse kit? Se eu vou fazer a guirlanda, quanto vai ser o preço da guirlanda? Quanto é que vai ser o preço do meu móvel, dos meus quadrinhos? Por quê? Porque fica melhor para você dar um desconto no geral, vamos pensar assim, para o valor das suas peças. Uma vez que o universo infantil ele tem um valor agregado, então ele tem peças mais caras, as peças naturalmente elas vão ser mais caras. Uma caixinha que você faz para um bebê, ela vai ter um preço maior do que uma caixinha que você faria para necessaire ou para qualquer outra coisa. Então, isso é um primeiro ponto que você tem que pensar. Guirlandas de Natal são mais baratas do que a guirlanda para um bebê. Mesmo sendo um produto sazonal e que para o bebê vai durar muito mais, vai ser muito mais utilizado, para o bebê sempre tem um preço, um valor agregado. Outra coisa que agrega valor nas nossas peças, elas serem personalizadas, né? Você fez todas as peças num padrão, você pensa tudo, o enxoval é completo num padrão. Isso dá um valor maior à sua peça. Se a criança tem um nome pequenininho, você consegue colocar o nome da criança em tudo, isso dá um valor ainda maior para a sua peça. Aqui a gente só colocou o nome na guirlanda, mas você pode colocar o nome nos quadrinhos, você pode colocar o nome na nossa caderneta de vacinação, você consegue colocar o nome em várias outras peças. Então, se for o nome, por exemplo, Davi, que você consegue colocar em vários lugares, agrega ainda mais valor isso, ter um nome, de ser pensado para aquela criança. Do mesmo jeito que você fazer, montando tudo isso aqui, sendo todos num conjunto, né? Todas as peças pensadas juntas, bem distribuído. Não, eu botei o Homem de Ferro, mas no outro tem o Homem-Aranha, e tem esse conjunto de peças. Isso agrega o valor da sua peça. Então é importante que isso também seja pensado na hora que você vai dar o preço. Então, mesmo que você tenha gasto valor X, você pode colocar 2x, uma vez que tem esse valor agregado, essa peça que foi pensada exclusivamente nessa criança. E aí eu vou dizer para vocês, como é que eu faço a formação de preço? Primeira coisa, anotação. Então eu vou saber, primeiro, quanto eu gastei com cada uma das minhas peças. Vou falar do meu kit de higiene, nele no modo geral, a gente não vai vender, normalmente a gente não vende ele a peça isolada. A gente vende ele o conjunto. Então o conjunto vem com o porta-fralda, as caixinhas,
a bandeja, o nosso abajur e nem sempre vem a farmacinha. Geralmente vem outra peça, que é a lixeira, né? Quando você compra os kits, normalmente em vez da farmacinha, vem uma lixeira. Aqui ele foi feito a farmacinha porque a lixeira mãe já ia usar realmente uma lixeirinha que ela comprou de outra coisa, ela já ia usar uma lixeirinha maior, não queria lixeirinha de MDF, eu substituí pela minha caixinha para fazer a farmacinha. E aí, quanto foi que eu paguei por esse kit? R$70. Paguei R$70 por todas essas minhas peças em MDF. E o que você tem que pensar? Existem kits mais baratos. Esse MDF, olha só, eu vou mostrar nessa daqui, o MDF ele é mais grosso. Esse daqui é uma peça mais grossa, uma peça mais firme. As caixas são maiores, as peças são maiores. Eu vou dizer, inclusive, porque eu sou mãe e eu não fiz o kit de higiene da minha filha, eu comprei. E eu comprei um modelo muito simples. E esse MDF dá 2 vezes a espessura do kit de higiene da minha filha. Então, assim, esse realmente é uma peça mais cara. Talvez você encontre um kit desse num valor menor. Mas aí também vai ser um MDF mais simples, né? Não vai ter a mesma espessura que esse aqui que a gente trabalhou. Então, primeira coisa, R$70 todo esse meu kit de higiene. Isso é a primeira coisa que eu tenho que anotar. Segunda coisa, os tecidos. Eu usei sempre o mesmo tecido. Aqui, eu não cheguei a usar meio metro desse meu tecido pérola, tá? Não cheguei a usar meio metro. Mas esse tecido, quando eu comprei por R$9,90, ou seja, R$10. Se eu gastei arredondando meio metro, então já vão aí R$5, né? Seriam 4, não chegava nem a R$5, mas arredondando, vamos dizer, R$5 em tecido. Minha fita, essa minha fita aqui, número 5, eu gastei um rolinho só, né? Um novelinho só. E aquele novelinho tem 10 metros. Um só eu consegui usar em todas as minhas peças. Tá? Todas as minhas peças, todo canto. Vocês sabem que em todo canto, ó, teve fita. Todo canto a gente botou alguma coisa com fita. Então, eu não cheguei nem a gastar 10 metros. E ele foi 3 e um pouquinho. Então, assim, vamos calculando. Que aí quando a gente pensa, por exemplo, na fita, a fita ela foi usada em todas as minhas peças. Então, eu não posso calcular o preço da minha fita, só acrescentar eles nas minhas peças em MDF, porque tiveram outras, ou ele foi usado em outras peças também. Mas o que eu tô querendo dizer? Que você vai calcular cada coisinha que você comprou. Então, quanto eu gastei de feltro? E aí eu vou dizer pra vocês. Eu comprei aqui, eu consigo comprar feltro a partir de 30 centímetros. Tanto os meus tecidos quanto o meu feltro eu consigo comprar a partir de 30 centímetros, eu não consigo menos que isso. E 30 centímetros de feltro, o feltro, né, o metro do feltro, pra mim custa R$14. Mas eu compro 30 centímetros verde, 30 marrom, 30 branco, 30 preto, 30 vermelho. E assim, ao todo, né, de 30 em 30, eu comprei 3 metros de feltro, tá? Para todas as minhas peças. Foram 3 metros de feltro. Tem como eu dizer a você com exatidão quanto vai dar em cada pedacinho? Não tem. Porque algumas peças a gente usa uma quantidade maior. Por exemplo, vermelho, ele é muito predominante. Então, tem muitas peças que tem muita coisa vermelha. Homem de Ferro tem muito vermelho, Homem-Aranha tem muito vermelho. Em compensação, o Superman tem vermelho, o Capitão América tem vermelho. Então, são muitas peças que tem o vermelho. Então, eu não tenho como dizer quanto exatamente você vai usar para fazer cada bonequinho, porque varia um pouco. Até pela questão da variedade de cores, né? Se você pensar no Superman, ele tem uma variedade muito grande de cores. Ó. Tem o azul, o vermelho, o amarelo, essa corzinha que a gente colocou a pele, o preto. Já são o quê? 5 cores. Em compensação, o Homem de Ferro são 3. Branco, amarelo e vermelho. Então, é um pouco diferente a quantidade de feltro. No geral, eu comprei 3 metros de feltro e foi mais do que o suficiente. Inclusive, sobrou muito feltro. Esse tecido azul foi R$7, gente. Um tecido super barato. E os R$7 do meu
Tecido azul, né? Eu não comprei 1 metro inteiro, eu comprei 30 centímetros só. Que aí é já uma dica que eu vou dar a vocês. Não comprem 1 metro de tecido. Ah, mas vai sobrar, eu posso fazer outra coisa. Sim, vai sobrar, você pode fazer outra coisa. É uma possibilidade. Se você comprar em maior quantidade, você vai pagar mais barato. Mas nem sempre você vai usar, né? Eu costumo muito comprar as peças para fazer aquele... Por exemplo, eu comprei o suficiente para fazer isso. Por quê? Porque eu consigo saber exatamente quanto eu gastei. E isso faz uma diferença quando eu penso, eu gastei isso, né, para produzir as minhas peças, elas no geral me geraram, foi tanto de custo, lógico, sobrou feltro, sobrou uns mais do que os outros, mas sobrou feltro de todas as cores, eu fiquei com um pedaço de feltro. Então, tem esses excessos também, mas é melhor pra gente calcular. Os meus bastidores, esses meus bastidores, custaram R$4 cada um. Esse daqui foi um pouquinho mais caro, custou R$6, quase R$6. Mas esse daqui eu consigo usar 2 vezes, porque vocês lembram que a gente não fez, a gente fez com um só, né? A gente usou só um dos nossos arcos desse bastidor, a gente não usou os 2. Eu consigo com outro arco fazer um segundo móvel. Então são coisas que a gente precisa calcular. Então, eu tô falando, e o que eu quero dizer? Anotem. Notem quanto gastou de feltro, notem quanto gastou com as peças de MDF, quanto gastou com os bastidores. Se você pensar as peças, a variedade de coisas são poucas, porque a gente usou sempre os mesmos tecidos, a gente usou sempre as mesmas fitas, a mesma cianinha, os mesmos detalhes. O feltro são as mesmas cores, você tá sempre, são os mesmos personagens. Então, faça todos os cálculos. Eu vou dizer de um modo geral, aqui com todas as minhas peças, com tudo que eu comprei, e aí eu tô dizendo, com todas as minhas peças em MDF, e aí um detalhe, a garrafa que eu comprei, essa garrafa aqui, na realidade eu não comprei, a mãe trouxe pra mim. E aí uma sugestão que eu também dou pra vocês é que garrafa, não comprem a garrafa, porque vai ser muito caro. Porque a garrafa em si custa R$30. Você fez um detalhe muito pequeno para você cobrar nessa garrafa R$40. Muitas vezes a mãe não vai querer pagar por isso, acha que vai ficar muito caro. Então, diga a ela, traga a garrafa que eu faço a decoração e aí eu cobro junto com as outras coisas. Acaba saindo mais fácil para você também do que comprar uma garrafa para a mãe. Então, tirando a garrafa, que foi a única coisa realmente que não fui eu que comprei, tá? Todas as coisas, eu gastei R$130. R$130 para fazer para comprar todo o material. Teve o excedente? De todos os pedaços de feltro, me sobraram pedacinhos. Então, me sobrou pedaço de praticamente todos os feltros, né? Sobrou muito do verde, muito do amarelo, né? Sobrou muito feltro, até porque as peças são muito pequenininhas. O tecido, gastei todo. Esse tecido eu gastei todo. Esse daqui também sobrou um pedacinho. A fita... sobrou ainda, acho que uns 2 metros de fita. Cianinha também sobrou um pouquinho. Então, assim, tudo acabou sobrando um pouquinho. Tinta, aí eu vou falar da tinta. A tinta, um potinho de 250 ml, faltou ainda. Então, eu tive que comprar um pouquinho mais. Mas muito pouco, assim, só para dar uma segunda mão. Então, o que eu sugiro? Das coisas que você vai ter que comprar, só a tinta. Não sugiro que você compre, eu sugiro que você compre um potinho maior, ou um potinho de 250 e um de 100, né? Ou outro potinho maior, para você conseguir realmente pintar todas as peças, porque como as minhas peças são grandes, faltou pouquinho. Não faltou muito não, tá? 250 ml foi quase assim, não deu por detalhes, assim, algumas pecinhas que ficou faltando. Então, é legal você pensar isso. E aí, outra coisa, se você vai fazer uma peça com as suas peças em MDF são mais fininhas, talvez 250 ml dê para você comprar, você pintar todas as peças, certo? Então, ao todo, gastei R$130. E por quanto você venderia todas essas peças? De verdade, assim, o preço justo, ideal, vamos dizer assim, que seria você vender por, no mínimo, ela completa, entre R$550 e R$600.
você tem que botar aqui sua hora de trabalho, e não é pouca hora de trabalho, né? A gente trabalhou muito. Se você pensar em cada bonequinho que a gente fez aqui, as aulas todas vão ficar... tiveram mais de meia hora de aula. Então, para fazer cada bonequinho, óbvio que você em casa não vai fazer um bonequinho de cada vez. Você vai cortar, eu tenho uma sugestão também, corta todo o corpinho, vamos fazer primeiro o Homem-Aranha. Eu corto todos os olhinhos, né? Toda a parte branca, toda a parte preta, todo o vermelho, todo o azul, colo todas as coisas que eu tenho que colar, depois eu venho costurando. Vai ser mais rápido? Vai. Mas isso não vai dizer que você vai fazer um bonequinho desse em 10 minutos. Você não vai fazer. Eu levo, em média, para fazer cada bonequinho desse, entre 25 e 30 minutos. Então, para mim cortar, montar, costurar, encher, fazer todo o bonequinho, eu levo, em média, meia hora. As nossas aulas ficaram até bem maiores que isso. Óbvio, tem todos os detalhes, a gente vai fazendo devagar, então demora um pouco mais. Então, se você pensar que aqui a gente precisou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 bonequinhos. Como eu disse, 3 bonequinhos de cada, em média. Uns bonequinhos a gente usou mais, outros menos, mas em média são 18, 3 bonequinhos de cada, são 18 bonecos. Se você calcular isso vezes meia hora, já dá muito tempo. Então, é uma peça é um conjunto de peças que você realmente vai despender alguns dias. Você não tem condições de pintar, né, em meia hora. Eu passei uma manhã inteira, vocês lembram que a gente pintou aqui no curso só 2 caixinhas. E ainda assim deu mais de meia hora a nossa aula. Para pintar as peças inteiras, eu levei um turno todo para pintar as minhas outras peças. E aí eu pinto uma mão, espero secar, pintar outra mão, espero secar, lixa, ver se ficou a mão suficiente, pinta... Então, assim, não é rápido. É um trabalho que vai exigir de você, pelo menos, se você for fazer direto, né? A gente pensando que você trabalhou 8 horas por dia, tá? Você vai gastar pelo menos 32 horas, porque seriam 4 dias de trabalho de 8 horas cada dia. Aqui eu não tenho como dizer a vocês em quanto tempo eu fiz exatamente, porque muitas peças eu fiz aqui, né? Tem as partes que eu fiz em casa, mas muitas peças eu fiz com vocês. E quando a gente tá fazendo junto, demora um pouco mais. Mas, em média, vocês vão gastar entre 3 e 4 dias inteiros de trabalho. Considerando que o seu dia de trabalho dura 8 horas, isso é muito tempo. E aí eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz o cálculo da hora. Primeira coisa, como é que você calcula? Pense no salário mínimo. Divida o salário mínimo, né, por dias úteis. Então, vamos dividir por 22 dias, que seria uma média de dias úteis. 998 dividido por 22 dá uma média de R$49. R$49 dividido por 8, que seriam 8 horas diárias de trabalho, que é o que um trabalhador deve fazer diariamente, né? Por dia, trabalhar no máximo 8 horas, dá em média R$5,70. Se você calcular, R$5,70 vai ser o valor da sua hora de trabalho. Você pode fazer essa hora de trabalho e calcular ela de outra forma. É assim que eu calculo para mim. Então, a minha hora de trabalho, eu cobro R$5,70. Se eu calcular 5,70 vezes 36, que foi o que eu disse a vocês, 32, desculpa, que foi o que eu disse a vocês, que seria a média de tempo de trabalho para montar todas as peças, né? Isso vai dar um valor bem alto. Então, a gente tem que calcular esse valor, saber quanto tempo. Então, se você vai fazer direto, calcula direitinho quanto tempo deu o teu trabalho. E aí, você calculou isso, é o primeiro cálculo. R$130 foi o que a gente gastou de material. É o nosso segundo cálculo. E o terceiro vai ser o nosso lucro. Quanto a gente vai lucrar? Com peças simples, tipo, eu já fiz um curso de laço e aí eu digo para as minhas alunas, olha, cobrem 100% em cima, né? Só que um laço você dura 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo, você passa fazendo um lacinho. Aqueles lacinhos de cabelo para menina, né? Então, é muito fácil você calcular o seu tempo e colocar 100% em cima. Aqui, se você for colocar 100% em cima de lucro, vai ficar um preço exorbitante. E provavelmente vocês não vão pagar. Então, eu sugiro que você coloque entre 30% e 50% de lucro, tá? Então, assim, pensa exatamente. Olha, vamos lá. Eu falei em R$5,70 por hora. Pensando que você trabalhou 4 dias direto,
E aí eu estou falando assim uma média, você pode trabalhar em mais horas, e aí você calcula exatamente quantas horas você trabalhou, tá? Se você pensar no valor de 5,70, trabalhando 32 horas, que seriam 4 dias, 8 horas por dia, daria uma média de R$180. Então, R$180 mais de 130, que foi o que eu disse que gastei de material, mais 50% de lucro, o conjunto de peças ficaria em torno de R$470. Gente, eu tô dando médias, tá? Eu não tô dizendo valores exatos, sendo que eu não teria condições de dizer valores exatos. Estou falando em média. Então, a tua peça ficaria, o valor justo, vamos dizer assim, seria R$470. Mas você pode sim vender suas peças, fecha os R$500, porque são muitas peças, é um conjunto muito completo. Então, pense nisso, mas faça as anotações, calcule direitinho. E aí, gente, toda essa aula é para dizer, anotem. Anotem quanto você gastou com material, anotem quanto você gastou do seu tempo. Comecei a trabalhar, boto lá o cronômetro do celular. Trabalhei. Ah, vou parar porque agora eu vou fazer um lanche. Para o cronômetro do celular, faz seu lanche. Quando voltar, liga o cronômetro e calcula de verdade quanto tempo você gastou. Ah, Érica, vai demorar muito para mim conseguir fazer todas as coisas. Então faz o seguinte, calcula quando você faz um bonequinho, você calcula um bonequinho. Você não precisa calcular todas as vezes que você for fazer um boneco. Calcula um boneco. Ah, em um boneco eu gastei 20 minutos. Ótimo! Mas aí calcula todo. Todo o tempo que você passou riscando, cortando, colando, costurando. Tudo. Calcula exatamente todo o tempo. Ah, tá. Em um boneco eu passei 20 minutos para fazer ele todo. Eu faço 20 minutos vezes 18, que foi a quantidade de bonecos que eu fiz. Mas e nos símbolos? Ah, não, os símbolos eu gastei 10 minutos. Quantos eu fiz? Então, pense em todos esses detalhes. Quanto de material? E aí, por isso, a minha sugestão de comprar o material todo de uma vez, preparar tudo. Por quê? Porque fica mais fácil você fazer as contas. Se eu tivesse comprado cada coisinha, calculado cada coisinha, ou de coisas que eu já tinha, ia demorar muito mais para mim saber exatamente quanto eu gastei com tudo. E aqui não, eu sei que foram R$130. E aí você pensa, gente, R$130 gerou todas essas peças. Você vai conseguir vender isso tudo por R$500. Você vai trabalhar muito? Vai trabalhar muito. São muitas horas de trabalho. Mas se você pensar, em uma semana, você vai conseguir gastar R$130, gastar uma semana de trabalho e conseguir R$500. Essas peças, elas têm um super diferencial. Quando as mães estão grávidas de menino, a primeira coisa que a gente escuta da mamãe, ah, é muito difícil coisa para menino, ah, porque não tem coisa bonita, enfeitada. E isso aqui é um diferencial. Isso vai com certeza fazer com que as mães comprem suas peças. Tenho certeza que se você começar a postar, a mandar fotos, a mostrar o que você fez e o que você sabe fazer, e que você pode fazer isso de formas separadas, você não precisa fazer o kit completo. Faz uma guirlanda, né? Faz algumas guirlandas, em vez de colocar o nome do bebê, coloca cheguei. Isso vai fazer diferença, vai conseguir fazer suas peças e vender muito bem. Principalmente nesse universo do menino. A gente tem muita dificuldade. E quando a gente pensa assim, o que eu vou fazer pra menino? Não existe. Super-herói é a coisa mais clichê, fácil, que agrada muita gente, tanto as mamães quanto os papais, né? Os papais ficam super felizes porque normalmente gostam pais de super-herói do que as próprias mães e conseguem vender e vender bem. Então, assim, tô falando aqui muita coisa, mas é muita coisa do que eu faço. Eu realmente anoto tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Eu sempre anoto todos os meus custos. Eu sei exatamente o preço que eu pago por cada uma das peças. Quando eu digo pra vocês, eu gastei tanto com isso, porque eu sei que eu gastei exatamente isso. Eu tenho extremamente calculado e assim, eu sempre sei, eu sempre anoto. E além de anotar, fica muito gravado todas as coisas, quanto eu paguei por cada coisa, porque a gente precisa ter esse controle, essa noção, para saber quanto a gente vai cobrar. E é importante a gente saber quanto a gente vai cobrar, sabe? É importante a gente ter esse tipo de coisa. É do mesmo jeito como eu anoto o tempo que eu gasto para fazer cada peça. Então, se você me perguntar quanto tempo eu gastei fazendo determinado conjunto de peças, eu vou saber dizer porque eu calculei. E essa é a minha sugestão para vocês. Calculem, anotem. E aí vocês vão conseguir chegar num preço justo, né? Para você, para sua cliente, para o seu cliente, para a família inteira. Vai todo mundo ficar super feliz
E isso naturalmente vai ser uma propaganda, porque parece que as grávidas sempre tem grávidas próximas, né? A gente sempre engravida com alguém próximo. Você já imaginou se uma mãe compra tudo isso pra você e outra grávida vai visitar ela, vai ver o bebê, ver todas essas coisas? Já é uma propaganda natural. Quando eu terminei as peças agora, que eu fui dispor elas aqui pra gente ter essas conversas, eu fico, meu Deus, né? Como fica lindo, como a gente gosta, como é bonito, como é gratificante você ver isso e ver a criança usando todas essas coisas. Vou tirar foto pra vocês, né? Vou postar depois nas minhas redes. Fotos da mãe usando as peças, pra gente ver como é que fica e como é que fica isso tudo arrumado no quarto. Então, assim, são realmente realidades nossas. Façam essas peças, porque com certeza vocês vão vender. E aí eu vou dizer outra coisa. MDF. MDF é uma coisa que dá pra vender muito. Você não precisa fazer só peças para bebê. Eu trabalho com muitas peças para criança, realmente é a minha prioridade. Vocês aprenderam nesse curso a pintar MDF e a trabalhar com MDF deixando ele perfeito, lisinho, completamente branco. Você vai poder usar outras cores. Vocês aprenderam a trabalhar com essa técnica e vocês podem usufruir dessa técnica em outras peças, que não só nessas. Então, usem tudo isso, tá? Usem essas peças, façam essas coisas que vai dar certo, eu não tenho nem dúvida. Gente, eu encerro aqui a nossa aula sobre formação de preços. Expliquei para vocês como é. A gente vai falar na próxima aula sobre o mercado. Eu vou conversar com vocês como é que a gente vende, onde é que a gente vende, o que a gente tem que fazer para lidar, né, com esse universo, tanto infantil quanto do artesanato. Espero vocês na nossa próxima aula e até mais!